Boa noite a todos. E aí, Bel? Bel, só passar isso, nosso café tá de pé, hein? Boa noite, só vou aguardar um pouco o pessoal chegar. Nenê, boa noite. Tá de pé, Bel, deixa passar, nós vamos. Andrés, cadê o David? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, querido. Senhor, te adoramos, te glorificamos, Pai. Exaltamos o teu nome, Senhor. Reconhecemos quem tu és, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, Senhor amado. Os nossos olhos estão em ti, Senhor. Toda a nossa expectativa está em ti. Amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Te damos graças. Senhor, te louvamos por esse dia, Senhor. Te louvamos por quem tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te adoramos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos constrange a cada dia, Senhor. Pai, te agradecemos, Pai. Queremos levantar um altar de adoração a ti, Senhor amado. É só isso que o nosso coração queima, Senhor. Em te adorar cada vez mais, Senhor. Em te conhecer cada vez mais, Senhor querido. Senhor, eu te agradeço por cada casa, por cada vida, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua aliança, Senhor. Estamos protegidos, Senhor, pela tua aliança conosco, Senhor. Somos falhos, nos perdoa por isso, Senhor. Mas o Senhor sempre permanece fiel, Senhor, a nós, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos. Continua falando em nossos corações, Senhor. Continua falando, Senhor, cada vez mais no nosso coração. Temos visto, temos sentido, Senhor, a Tua presença palpável em nossas vidas nesses dias, Senhor. O Senhor falando ao nosso coração, Senhor. O Senhor nos mostrando, Senhor. O Senhor arrancando de nós daquilo que não provém de Ti, inserindo aquilo que é necessário, Pai. Para que verdadeiramente venhamos chegar mais perto de Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Nós vimos que o presidente declarou um dia de jejum, mas é muito mais do que isso. Eu queria compartilhar com vocês essa noite. Eu gostaria que vocês abrissem comigo 2 Crônicas,
Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 13. Eu vou ler alguns textos com vocês aqui. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Crônica 7, a partir do verso 14. Diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, verso 15, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Nós sabemos que esta palavra o Senhor ele traz na construção do templo, a qual Salomão construiu, e o Senhor nesse momento ele vem e ele fala sobre a casa dele. E ele inicia falando que se os céus for fechado, se não haver chuva, se vier gafanhotos, se peste chegar, e se nós, como povo do Senhor, nos voltarmos a Ele, o povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando sobre um posicionamento. E como nós temos falado, talvez vocês estão cansados de ouvir, e até essa era a conversa que nós estávamos conversando na live com o pastor Emerson, que não adianta só nós orarmos, não adianta simplesmente nós estarmos na nossa casa e começarmos a buscar a Deus por um medo, por uma angústia no coração. É muito mais que isso. E aqui o Senhor está falando a esse povo. E Ele começa a dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Essa palavra humilhar, querido, até esses dias nós estávamos fazendo muito aquilo que estava no nosso coração. Nós falamos, eu ouço muitas pessoas falar: olha, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, mas na verdade nós vemos que aquilo que estava falando não era o Senhor, e sim o coração, sim as emoções. E nós simplesmente falamos, damos uma desculpa: olha, o Senhor falou comigo e eu vou fazer isso. E eu vou até o fim fazendo isso porque o Senhor falou comigo. E nós sabemos que na verdade não é o Senhor que está falando. Por quê? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós estávamos nesse tempo quebrando princípios. Nós estávamos andando por nós mesmos, por aquilo que nós achávamos, ou aquilo que estava no nosso coração, que verdadeiramente nós gostaríamos que acontecesse, ou um caminho que nós gostaríamos de trilhar esse caminho. Mas na verdade nós não consultamos ou não sabia se verdadeiramente esse caminho é o caminho do Senhor. E nós andamos pelo nosso coração e levado pelas nossas emoções, nós falamos: olha, o Senhor falou comigo.
o Senhor falou comigo. E nós vamos andando, quebrando princípios. Andando numa loucura, fora da palavra. E o Senhor, Ele vai falando com todo mundo, Ele vai falando. Nós sabemos isso na palavra, que o Senhor, Ele tem desejo, que Ele anseia falar conosco. Mas nós precisamos entender e saber, na verdade, será que o nosso coração ansiava a ouvir a voz do Senhor, ou até o momento de tudo isso, nós queríamos ouvir aquilo que nós queríamos, e não aquilo que o Senhor realmente estava falando. Então essa palavra humilhar, ela não é um sentido de humilhação, eu fui humilhado. O Senhor falou, começa a dizer, olha, se vocês chamar pelo meu nome, se vocês se humilharem, essa humilhação é se sujeitar a Ele, é se sujeitar a obedecer a voz dEle e andar debaixo dessa voz. Não é um sentido de humilhação, não é um sentido de uma vergonha, mas de sujeição a Ele. Porque o nosso papel é o quê? É ouvir a voz de Deus e sujeitar a Ele e obedecer a Ele. Então Ele está dizendo aqui, se você se humilhar e orar a Ele. Querido, muitas das vezes nós iríamos ao Senhor a orar a Ele. Por quê? Porque tudo isso está voltado debaixo da nossa concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O que é essa concupiscência? O nosso desejo. O nosso desejo. E a nossa oração, até o momento presente, antes de tudo isso, de todo esse contexto, nós nos voltávamos ao Senhor em oração para quê? Para orar aquilo que nós queríamos. Para orar e buscar o Senhor debaixo da nossa concupiscência. E logo mais ele fala assim, e me buscar, essa palavra me buscar no hebraico, o significado mais profundo dela é desejar. É desejar. Por que nós estamos buscando ao Senhor hoje? Nós estamos buscando ao Senhor porque nós estamos com medo ou por tudo isso? Porque nós queremos sair de uma condição, nós queremos que o Senhor nos tire dessa condição. Então nós estamos buscando, mas eu gosto dessa palavra e o sentido mais profundo do hebraico, que é desejo. É como se o Senhor dissesse assim, se o meu povo se sujeitar-se a mim, se o meu povo orar e me desejar, querido, quem nós desejamos? Nós desejamos estar perto, nós desejamos os nossos amigos, eu desejo a minha família. Agora, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos buscando ao Senhor por conta de algo. E nós precisamos olhar essa palavra. Que o sentido mais profundo dela é desejo, é desejar o Senhor. E como o Emerson falou, ele falou assim que o Senhor parou por causa de mim, sim. O Senhor parou. Tudo está parado por nós. Para que verdadeiramente o nosso amor, nós deixamos de lado todo o nosso amor, que a base do nosso amor, ela foi ressignificada. E depois, debaixo desse ressignificado, o nosso amor se tornou amor eros. Nós desejamos algo. Eu amo algo, quer dizer que eu desejo isso.
Eu amo aquele carro, eu desejo ter aquele carro, porque os casamentos e tudo hoje não tem mais firmeza, não tem mais subsistido. Tudo que nós estamos vendo nesse tempo é uma ruína no meio da família, no meio das casas. Por quê? Porque o nosso amor não é um amor verdadeiro, mas é um amor que foi ressignificado. Um amor eros, um amor de desejo. Então, quando eu não sinto mais amado, eu não sinto mais que a minha esposa, ela me serve, então eu não sinto mais amado. E por conta disso, olha, eu não me sinto mais desejado, eu vou pular fora, eu vou para outro casamento. Essa é a base do nosso amor. Quando nós sentimos que o Senhor nos ama, quando Ele nos dá algo. Se eu orar e algo acontecer, então o Senhor me ama, porque Ele me deu algo. Porque essa é a base do amor caído. Mas o Senhor, Ele literalmente nos parou para nós olharmos para dentro de nós e ver se todo o nosso sentimento, se toda a nossa postura, se todo o nosso caminhar é um caminhar verdadeiro. Se nós temos uma postura verdadeira do reino de Deus. Se o nosso amor é ágape verdadeiramente. Eu postei um vídeo falando sobre os dízimos, sobre a oferta, eu falei junto o jejum, mas por que eu falei isso? Porque tudo isso que está acontecendo, toda essa pandemia, todo esse problema que nós estamos vendo, esse medo da economia ruim, isso daí não pode fechar os nossos corações e nos endurecer. Nós precisamos estar confiantes no Senhor, fiéis ao Senhor e generosos com o nosso coração. E nós precisamos nesse tempo olhar no nosso coração e não fechar o nosso coração. Nós precisamos ressignificar, trazer um novo significado ao nosso coração. E qual o significado é esse? O grande mandamento do Senhor que diz: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O meu amor a partir daí vai ser ágape, um amor ágape. Não amor de desejo, eu não vou buscar o Senhor por aquilo que Ele pode me dar, mas eu vou buscar o Senhor porque eu o amo, porque eu entendo que a minha vida é dEle, e eu vou até o fim, porque a minha vida é do Senhor. Isso faz parte de uma aliança, trazendo ao assunto que o pastor Emerson estava falando. Isso é aliança. Porque as alianças têm sido quebradas hoje, porque todo o nosso amor é de um homem caído. Nós não sustentamos a nossa aliança, por quê? Porque o nosso amor é um amor eros, é um amor de desejo, não é um amor ágape. Eu casei com a Carol para morrer por ela. O meu papel como pai é morrer pelos meus filhos. E qual tem sido o nosso posicionamento? Nós precisamos voltar a isso e rever diante do Senhor. O Senhor falou: se o meu povo se humilhar e orar, e buscar e me desejar, e reconhecer que verdadeiramente a nossa vida é dele, que um preço muito alto foi pago e nos resgatou. Nós só estamos vivos, querido, pela misericórdia do Senhor. Nós só estamos de pé com a nossa família por causa do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Você só está aí me ouvindo. Você está aí me vendo, por quê? Por causa de um sangue que pagou um preço para você estar hoje aí. Você não está de pé pela sua força. Você não está de pé porque você tem saúde. Nós estamos de pé pela misericórdia e pela graça de Deus. O Senhor, Ele tinha que morrer. O papel dele foi morrer por mim e por você. Por quê?
para que hoje seríamos o seu povo. O seu povo. E tudo isso está acontecendo por causa do seu povo. Porque o Senhor está nos alinhando. O Senhor está com o prumo na mão. Está alinhando cada um de nós. Sabe, queridos, eu falo para você, não tem mais como você voltar e ter a vida que você tinha antes. Não tem mais como voltar ao normal. Hoje não é simplesmente um jejum. Hoje o nosso papel é nos humilhar, é nos arrepender. Não tem outro caminho. Não tem mais o que você faça, querido. Você não pode mais continuar quando tudo isso voltar ao normal. Você não pode mais continuar e voltar no seu normal. Você não pode mais permanecer tendo uma vida totalmente errada e buscando a Deus por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. Mas a partir desse tempo você reconhecer que você não é nada sem Ele. Que a nossa vida é dele. O preço foi muito alto. Foi muito alto e Ele pagou. Eu não tenho direito à minha vida. Eu sempre cito Jó. Eu falo mais uma vez, acho que é Jó 34, capítulo 34. Ele fala assim: o Senhor resolvesse expirar o ar, todos nós morreríamos ao mesmo tempo, porque esse ar, esse fôlego de vida que estamos aqui, é através dele. Porque Ele é vida. Então é isso que Ele está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se sujeitar, se o meu povo orar e me buscar e me desejar, é essa a palavra no hebraico, e se converter dos seus maus caminhos, mudar o caminho que você tem andado, sabe, mudar completamente, deixar toda mentira, deixar todo engano. Nós precisamos mudar. E não é mudar debaixo daquilo que nós sabemos, debaixo do nosso senso de justiça. Porque esse senso de justiça que nós temos, essa razão que nós tanto falamos, isso daí é de um homem caído. O Senhor diz, olha para mim, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos olhar para Ele. E como será que o Senhor se portaria no nosso lugar? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a sua postura? Como você tem orado ao Senhor? Como você tem chegado diante do Senhor, todo arrogante, achando que você é dono do seu próprio nariz, dono da sua vida? Não, Ele diz assim: se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, se sujeitar, obedecer a minha palavra, ouvir a minha voz de uma vez por todas. Vamos lá. E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter dos seus maus caminhos? É metanoia. O que é metanoia no grego? É arrependimento. Você sabe, queridos, o que nos reposiciona nesse tempo? Uma mulher, ela falou para mim, esses dias ela falou: pastor, eu vou esperar começar os cultos novamente, aí eu vou me reconciliar com o Senhor e tudo vai ser diferente na minha vida. Eu falei não. Eu falei, você vai reconciliar onde você está. Só que para haver reconciliação, não é simplesmente você levantar sua mãozinha e dizer: Senhor, eu quero me reconciliar. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Não, querido. Não. Não há conversão se não há arrependimento. Não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta você dizer que se converteu a Deus, que você é uma pessoa convertida, se você não tem arrependimento dos seus erros, dos seus atos, e você continua
andando e andando e andando debaixo de erro, debaixo de pecado, debaixo da sua vida, debaixo daquilo que você deseja, debaixo daquilo que você quer, debaixo daquilo que você pensa quem você é. Não adianta. Tem que haver arrependimento. O dia de hoje não é simplesmente um jejum, mas tem que ser um dia de arrepender. Tem que ser um dia, Senhor, eu me arrependo de todo o mau caminho que eu andei. Agora eu me converto, eu mudo o caminho. Eu começo a andar diante de Ti. Não tem mais como. Ele fala, se você se converter, preste atenção, queridos, que o Senhor está colocando condições. O Senhor está colocando condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, são condições. É condições que nós precisamos tomar. Não adianta você querer levantar um altar de adoração, dizer, Senhor, eu te adoro, mas não está debaixo dessas condições. Você não se humilha diante do Senhor, você não reconhece que Ele é soberano e que Ele é o dono da sua vida, você não ora a Ele, você não tem uma vida de oração, muito menos uma vida de busca, de desejo a Ele. E você ora, não se arrependendo, não se convertendo dos seus maus caminhos. Não faz sentido. Não há sentido nenhum. Não adianta nada se você fez o jejum o dia inteiro, mas não há arrependimento na sua vida. Não há uma busca nesse tempo. Você não parou pelo menos um momento para dizer, Senhor, eu estou aqui para orar. Eu estou aqui porque eu desejo estar aqui. Não faz sentido. Sabe, a gente precisa olhar para a palavra e parar de andar em caminhos que não faz sentido, que nós estamos perdendo o nosso tempo. Não faz sentido. Há uma condição. Há uma condição. Senhor, eu quero que o corona pare. Eu quero que tudo pare. Eu quero que tudo volte ao normal. Eu quero que o Senhor traga tudo ao normal. Não adianta simplesmente nós ficarmos orando e nós não chamarmos pelo Senhor, nós não nos humilharmos, nós não orarmos, nós não desejarmos a Ele e nós não se arrependermos de todo o caminho que trilhamos. Não tem conversão sem arrependimento, não tem bênção. Não é porque a nação ela está jejuando hoje que pode acontecer algo. Precisa haver arrependimento, precisa haver sujeição, precisa haver desejo. Olha o que ele diz, então eu ouvirei dos céus. Se nós cumprirmos toda essa condição, então o Senhor se responsabiliza debaixo da aliança dele. Ele diz assim, então eu ouvirei dos céus. E a primeira coisa que o Senhor vai fazer é perdoar os seus pecados. Nós podemos ver em Mateus 8, se não me falha a memória, o Senhor ele perdoa os pecados e ali uma pessoa é sarada. Por quê? Porque a doença dela debaixo de uma iniquidade. Quantas coisas talvez você tenha sofrido, querido? Tantos problemas você tem ido no médico, você tem buscado especialista e eles não têm encontrado uma doença. E você sempre ruim, sempre mal, e vai no médico e não sabe o que é. E eles acham que é uma coisa, você vai e eles acham que é outra. Vira aquela confusão no meio da medicina. Será que nós não precisamos nos arrepender? Será que nós não precisamos dizer, Senhor, me perdoa de todo o caminho errado, de tudo aquilo que eu fiz?
Tem muita coisa que antes de vir tudo isso, querido, estava dando errado na nossa vida. As coisas não estavam funcionando na nossa vida. As coisas não estão fluindo na nossa vida. É medo, é angústia. Sabe, são doenças. Não tem paz. Estamos na nossa casa e não temos paz na nossa casa. Por que será? Por que será? Será que nós não precisamos? Por isso que eu falo para vocês que a melhor mensagem para mim da Bíblia, a melhor pregação, era aquela que João Batista trazia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque quando nós nos arrependemos, nós seremos reposicionados naquilo que o Senhor tem para nós. E tudo que o Senhor está querendo fazer com nós, que o Senhor está nos chamando para esse tempo, o que Ele está fazendo com a sua igreja é nos reposicionar debaixo do plano do Senhor, para que até então nós venhamos viver o teu propósito final. Porque sem arrependimento não há propósito, querido. Não adianta. Ou nós nos humilhamos de uma vez por todas, ou nós dizemos: Senhor, eu me sujeito a Ti, eu quero ouvir a Tua voz. A partir de hoje eu não quero mais andar debaixo das minhas consciências, debaixo das minhas emoções, mas eu quero andar debaixo da Tua voz. Eu vou ouvir, obedecer a Tua voz. Eu vou orar, porque eu desejo estar com o Senhor. Eu não vou mais buscar o Senhor por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, mas sim porque eu amo, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Pai, que o Senhor é soberano, que antes que houvesse dia, o Senhor já era. Aleluia. Aleluia, queridos. Se humilhar, orar, buscar e se arrepender. Queridos, começa a se arrepender, você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na tua casa. Começa primeiramente a se arrepender, para de levantar a mão: Senhor, eu te aceito. E todas as vezes tem aceitado o Senhor, tem aceitado, eu te aceito de novo, eu te aceito de novo, mas não se arrepende. Qual a oração do Senhor? A oração do Pai Nosso era que nós devíamos nos arrepender todos os dias. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Sabe, o ato sacerdotal é todas as manhãs ir no altar e tirar as cinzas. Tirar todas as cinzas. Colocar uma lenha nova, que o fogo do Senhor ele vai queimar sobre esse altar. Mas todas as manhãs o papel do sacerdote era limpar o altar, arrancar todas as cinzas. Então comece, querido, todas as manhãs. A partir de hoje, se você não fez isso esse dia, não faça porque eu estou falando. Isso tem que partir do teu coração. Fazer porque eu estou falando não adianta nada. Essa palavra ela tem que estar no teu coração. Aí então subir o seu entendimento. Então se arrepender. Talvez você fez jejum o dia inteiro, mas não há arrependimento na tua vida. Você precisa se arrepender. O mais rápido possível, eu digo para você. Não é eu dizer, tá abençoado em nome de Jesus. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Muda o teu caminho. Muda. Muda, querida. Muda. Deixa de mentira. Deixa de engano. Deixa de viver uma vida promíscua. Uma vida de pecado, uma vida de pornografia. Não dá mais, não dá mais. Precisamos zerar a nossa vida. E como nós zeramos diante de Deus? Através do arrependimento. E olha o que ele diz aqui. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro ele perdoa os pecados.
depois ele vai sarar a sua terra. O que é esse sarar a terra? O que quer dizer esse sarar a terra? Gênesis 3,17 diz assim: Gênesis 3,17. E Adão disse, o Senhor estava dizendo aqui, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Essa palavra terra, ela vem de Adão. Adão é homem, é humanidade, é povo. Só que aqui, terra em Crônicas, eu sararei a tua terra, ela é um conjunto. Ela é habitantes da terra. E ela também tem um significado de terra. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos, o que é amaldiçoado? Os homens são amaldiçoados, a terra é amaldiçoada, é um conjunto. Isaías 24:5 diz assim: Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebra a aliança eterna. Presta atenção mais uma vez. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, os decretos do Senhor, e quebram a aliança. Que aliança é essa, querido? Como eu tenho falado, não adianta você estar na tua casa e você dizer: eu amo a Deus. Deus é o primeiro lugar da minha vida, e não tem uma aliança. E que aliança é essa? Eu vou uma vez por semana na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, isso não é aliança. O meu relacionamento, a minha aliança com a minha esposa é todos os dias. Eu conheço os segredos dela e ela conhece os meus segredos. Eu vou mais profundo, eu conheço cada parte do corpo dela, porque eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho uma aliança, eu conheço ela, eu sei na voz dela, eu sei de olhar para ela, se ela está brava, como ela está. Agora, será que verdadeiramente nós conhecemos a Deus? E se nós não conhecemos a Deus, será que nós temos uma aliança com Ele? E isso tem feito com que a terra é amaldiçoada, a nossa vida é amaldiçoada, a sua vida, a sua casa, a tua família, os teus filhos. Porque tudo aquilo que você faz, querido, o Senhor, Ele sempre disse assim: eu sou o pai de Abraão, Isaac, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus geracional. Não pensa aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pecando, isso simplesmente vai refletir na sua vida. Não, é na vida dos seus filhos, é na vida dos seus netos, da sua geração. Talvez eles estão sofrendo coisas por causa da sua vida. Precisa se arrepender. Precisa haver arrependimento. Os pais de plantão que estão me ouvindo, não adianta você dizer: eu quero bem para minha filha, eu quero bem para o meu filho, e não mostra ao Senhor, não fala ao Senhor, não sabe o que é igreja, não leva a igreja. A responsabilidade do judeu é inculcar na cabeça dos filhos a Torá. Ele tinha que saber até os 5 anos de cor. Hoje nós queremos que a escola eduque os nossos filhos, que a igreja coloque
Deus na frente. Eu lembro um dia que uma mulher falou assim, não, eu levo a minha filha na igreja, se ela desviar o problema é dela. Não, o problema não é dela, o problema é seu. O problema é meu. Se o meu filho desviar, o problema é meu. Somos nós. Ensina a criança o caminho que deve andar. Que caminho é esse? Jesus veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Olha o que continua dizendo o verso 6. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Queridos, é muito sério isso. É muito sério. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós quebramos aliança com Deus, você pode ver, querido. Olha na história, lê lá em Juízes, todas as vezes que o povo se voltava contra Deus, que o povo começava a se prostituir com outros deuses. E quantos de nós temos nos prostituído, não com outros deuses, mas com casa, com carro, com família, com filhos, colocando no lugar de Deus. Aí nós queremos dizer, não, Deus é primeiro lugar, a família é segundo. Não, Deus é tudo, querido. Deus é tudo. Você tem o papel de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, mas Deus é tudo na sua vida. Deus não se compara, não adianta colocar escala. Primeiro, segundo. Não, Deus tem que ser tudo. Deus tem que te ter por completo. E é isso que Ele quer te ter por completo de uma vez por todas. Ele quer você inteiramente para Ele. Com o seu coração. Com os seus desejos totalmente voltado a Ele. É isso que Ele quer. É isso que o Senhor deseja. Agora vamos em Jeremias 33. Abra comigo, querido. Jeremias 33. Olha o que o Senhor está dizendo. Agora, talvez você está falando assim, não, pastor, mas essas palavras é do Antigo Testamento, é para aquele povo. Não, querido, o caráter do Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Se eu amo Ele, se eu professo o nome dEle, se eu sou uma testemunha para Ele, as mesmas coisas vão acontecer. Não trate a graça como uma graça barata. Não fique pecando achando que a graça vai te cobrir, porque não é isso. As leis permanecem. Muito mais ainda. Antes, se a pessoa era pega em adultério, ela era apedrejada. Hoje, se você pensar, você pecou diante do Senhor. As coisas só pioraram um pouco. A única coisa é que a graça, ela te dá condições de cumprir as leis do Senhor. No Antigo Testamento eles só tinham a lei, eles não tinham a graça. Hoje nós temos a graça do Senhor, que nos leva, que nos ajuda a cumprir todas as leis. Agora, olha o que ele está dizendo aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Invoca-me. E o Senhor vai responder a você e vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabem. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra a trincheira e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as enchas de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor. Porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Ele está falando isso ao povo. Eis que lhe trarei
a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Presta atenção nessa palavra, querido. Ele está dizendo assim, verso 3, invoca-me e responderei, anunciar-te-ei essas coisas grandes e ocultas que não sabe. O povo se volta para ele, se arrepende, se humilha, começa a buscar o Senhor. Então, ele diz assim, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sarareis, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Nós queremos uma terra sarada, nós queremos uma vida sarada, nós queremos paz, nós queremos abundância. Então não tem como. Não adianta, mais uma vez, simplesmente você orar. Você precisa se humilhar ao Senhor. Você precisa orar, você precisa desejar o Senhor. Mas mais do que isso, você precisa se arrepender de toda a sua vida de pecado. E olha o que ele fala aqui em Malaquias 4, querido. Malaquias 4. Malaquias 4, o último livro. A última profecia do Antigo Testamento. Antes de ter o momento interbíblico, que muitos falam que 800 anos o Senhor ele não falou. Olha as últimas palavras de Malaquias 4, presta atenção nisso. O verso 6. O verso 5 diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é esse profeta Elias? Quando nós vamos na lei da primeira menção, e nós vemos a primeira vez que aparece o profeta Elias, na palavra, o que o profeta Elias estava fazendo? O espírito do profeta Elias, ele combatia a desconfiguração familiar, o espírito de Jezabel, que queria sobressair sobre Acabe, sobre o marido. Então aqui nós vemos uma desconfiguração familiar. E ele diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o que está para vir. Agora presta atenção, porque grande e terrível. Grande para aqueles que estão nele, para aqueles que têm uma aliança com ele, e terrível para os ímpios. Presta atenção, para nós será grande. Quando você olha lá para o povo do Egito, quando você vê o povo do Egito e você olha as pragas, aquelas pragas, para o povo do Egito era terrível, mas era grande para o povo hebreu, porque eles viam diante dos olhos deles a salvação do Senhor. Então ele está dizendo aqui, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia está chegando. Por isso que o Senhor está nos alinhando nesse tempo. Por isso que nós precisamos humilhar o Senhor. Nós precisamos sujeitar o Senhor. Não é mais o meu eu. Não é mais aquele jeito, aquela coisa que diz, você lembra da música, a Gabriela, eu sempre falo isso, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, vem como estás. Mas quando você vem, o Senhor muda você. O Senhor não aceita a forma que você está. Não adianta você dizer que você tem princípios, não adianta que você está na sua razão, não adianta você dizer que é a sua justiça. O Senhor fala, isso para mim é um trapo de imundícia, porque tudo isso parte de um homem caído. Nós precisamos nos arrepender e olhar para o Senhor. E Ele está dizendo aqui, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. O que é isso? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso é desconfiguração familiar, querido. Isso é uma desconfiguração familiar. É isso que o Senhor está fazendo nesse tempo, querendo alinhar os pais com os filhos, maridos e mulheres. Não adianta você estar diante do Senhor em pecado. Para com isso como você quer. Que a sua terra seja sarada, que você seja sarada. Se você está em pecado, se você não se arrepende e permanece no seu pecado achando que Deus vai abençoar, Deus
não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Você pode dizimar, você pode dar tudo o que você tem a Ele. Se você não se arrepender e parar e se converter o teu coração e mudar o teu caminho e dizer: Senhor, eu estou aqui, não adianta. Não adianta, não tem como Ele sarar a tua terra. Não tem como Ele te sarar. Não tem como Ele trazer paz a você. Não tem como Ele trazer segurança a você. Para de se enganar. Para de se enganar. Até quando? Até quando nós vamos enganar? Até quando nós vamos ficar achando que comprar lenço, que comprar isso, que comprar aquilo, isso vai nos safar, isso vai nos abençoar? Não. O Senhor disse: se vier peste a você, se não houver mais chuva, então o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por favor, não se engane mais. Não é simplesmente um jejum de um dia, querido. Não é simplesmente o jejum desse dia que tudo vai mudar. Eu queria trazer essa palavra hoje de manhã, pela manhã, às 9h30. Eu fiquei orando à noite, eu acabei não dormindo quando foi de manhã eu dormi. Por quê? Porque não adianta nada simplesmente um jejum sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de caráter. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não tem mais jeito, querido, está na Bíblia. Eu li para vocês, não tem mais como, por favor. Por favor, parem. Parem. Não tem mais para onde ir. Ele está dizendo aqui: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que Ele não venha e fira a terra com maldição. Quem é a terra? Somos nós. É tudo que está ao nosso redor, é nossa casa, é nossos filhos. Por falta de posicionamento nosso, esse espírito de Elias, isso que o Senhor está fazendo nesse tempo, Ele está enviando o espírito de Elias. Nós estamos na nossa casa, para que o nosso coração seja convertido ao dos nossos filhos, e dos nossos filhos sejam convertidos a nós. Para que toda mentira, todo engano, ela seja de uma vez dissipada das nossas vidas. Não tem mais como, é tempo de se arrepender ao Senhor. É tempo de se arrepender. Não adianta mais, pastor, ora por mim, eu vou. Eu vou orar por vocês, o Senhor vai te abençoar, mas eu estou dizendo, você pode viver resquícios de bênção, de misericórdia do Senhor. Sabe aquele povo que vivia debaixo do maná? Nós vemos muita pregação sobre maná, receba o maná de Deus, come do maná de Deus. Queridos, o maná era o básico dos básicos para aquele povo. Quando você lê Deuteronômio 8, o Senhor fala que eles entraram em terras, em casas que eles não construíram. Eles tinham plantação de vinhas e olivais que eles não plantaram. Eles tinham poços que eles não cavaram. A casa era mobiliada, a qual eles não mobiliaram. Era isso que o Senhor tinha para eles, e não maná. Não maná. E nós estamos querendo simplesmente se contentar com maná. Mas eu falo para você, o Senhor tem muito mais. O Senhor não tem maná. Então é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós desejarmos a face do Senhor e se arrepender diante dEle, para que Ele perdoe os nossos pecados e Ele sare a nossa terra. E Ele nos sara. E Ele nos traz paz e segurança, como está registrado em Jeremias 33:6. É isso que Ele está fazendo. Aqui está falando do fim dos tempos, querido. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor está próximo. Por favor, abra os seus olhos.
Abra os seus olhos, se acabar essa live eu vou iniciar, que eu quero orar com todos vocês. Abra os seus olhos. Vamos lá, eu li Crônicas 7. 2 Crônicas 7, vamos para 2 Crônicas 30. 2 Crônicas 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos meus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora olha como que está. 2 Crônicas 30, 20. O povo orou. O povo buscou. Olha aqui o que ele está dizendo. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. E sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com os instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. O Senhor sarou a alma do povo. Não adianta simplesmente o jejum, querido. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos buscar, não por aquilo que queremos, mas pelo Senhor que nós desejamos. Ah, mas isso você só leu o Antigo Testamento. Eu não acredito nisso. O Deus é o mesmo, querido. O seu caráter não muda. Ele não muda. Ele não vai mudar. Atos 2:21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo no grego, ela é uma totalidade de todas as coisas. Sarado, curado, salvo pelo Senhor. Então, querido, para o Senhor sarar a tua terra, para o Senhor sarar a tua vida, a tua casa, a tua família, você precisa se humilhar. Você precisa orar, desejar o Senhor. E eu vejo como principal se arrepender. Se arrepender do teu caminho. Se arrepender é uma condição para que o Brasil seja sarado. Há uma condição para que a tua casa seja sarada. Há uma condição para que o teu coração seja curado. Há uma condição, querido. Há uma condição para nós como igreja. Para que verdadeiramente o Senhor venha e nos restaura. Há uma condição. Não é simplesmente orar. Não é simplesmente jejuar. É se humilhar e ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você se juntasse na tua casa aí agora. O Senhor, Ele deu essa palavra para mim. E hoje o dia inteiro eu vou pegar a Bíblia aqui, eu vou ler a mesma passagem que o pastor Emerson leu, que é Isaías 6, que ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que morreu o rei Uzias. Por que o ano que morreu o rei Uzias? Porque o rei Uzias, ele estava cheio de si. Eu vi a igreja, querido, muito cheia de si antes de acontecer tudo isso. Vai terminar, eu vou iniciar outra, mas vai ser rápido. Entra comigo. Amém? Não desista. Eu vi as pessoas muito cheias de si. E a palavra diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. E ele viu a glória do Senhor.